Rapazes, meninas, este vídeo é patrocinado pela Solverde.pt, onde vocês têm mais de 3.000 jogos e jogos novos e estúdios novos a surgir todas as semanas. Para quem gosta de torneios, tem também torneios todas as semanas e com o código WINDOW tem o dobro do primeiro depósito até 100€, mais 25 spins, completamente grátis. Use o código WINDOW, isto tudo é para maiores de 18, joguem com responsabilidade. Bernardo Almeida, o preço das casas é uma mentira total. Vamos ver de que é que se trata. O preço das casas é uma das maiores mentiras de sempre e toda a gente tem que saber isto. Quando estás a fazer scroll no Idealista, a sonhar e de repente te aparece uma casa incrível de 150 mil euros, a realidade é que essa casa custa muito mais do que 150 mil. Eu sei que disse isto e a tua resposta imediata foi: Bernardo, claro que sim, é taxas de juros e os impostos da compra, mas meio que desvalorizaste. Isto acontece porque o nosso cérebro é terrível a processar coisas que nós não conseguimos visualizar. Imagina que tu comes um bife num restaurante que custa 10 euros e tu consegues visualizar 10 euros e de repente vais lá e eles aumentaram o preço para 20 euros, ou seja, para o dobro. Tu ficas escandalizado porque estás a pensar numa nota de 10 euros e de repente são duas a uma de 20. Agora, se eu te falar em 150 mil euros, repara que tu não consegues visualizar isso em notas. Seria um monte assim, que tipo de notas consegues visualizar em extrato bancário, o que é uma coisa muito mais abstrata e menos palpável. Para ajudar à festa, a maior parte dos custos associados a uma casa vêm em percentagens normalmente pequenas, 3, 4%, o que o nosso cérebro percebe como uma coisa baixa, vão ter que ser pagas em diferentes momentos. O nosso cérebro não está para isso. Nós temos que fazer um esforço, temos que fazer contas e nós não gostamos de fazer contas. Então a primeira coisa que eu quero que tu fixes mesmo é que o custo real da casa que tu queres comprar é o custo da casa que aparece no anúncio, mais os juros do empréstimo, mais impostos, mais um custo secreto que eu te vou falar mais à frente no vídeo, que é o mais importante deles todos. Então vamos lá perceber aqui juntos qual é que é o preço real daquela casa que tu queres comprar e que vai ser à partida a compra maior da tua vida. Que naturalmente vai ser uma compra emocional porque é a casa onde tu vais viver, onde vais criar a tua família. E até te digo que às vezes a malta que vende casas aproveita-se desse lado emocional, mas ter também uma vertente mais de cabeça, mais técnica de contas, porque vai ser mesmo a maior compra da tua vida. Tu vais comprar uma casa, ter um filho, o filho vai sair de casa, o segundo filho também, e tu se calhar ainda estás a pagar o empréstimo. Então se fizeres contas só uma vez na tua vida, que seja esta, e garanto que se fizeres este vídeo até ao fim, já vais estar muito à frente da maior parte da malta que compra casa. Então vamos lá começar, e a primeira coisa que vamos chamar naturalmente é o preço que está no anúncio. Atenção que este pode ser negociado. Um anúnio de 200 mil não significa que tu não chegues a um entendimento com a pessoa que está a vender a casa para te a vender por 190, e aqui eu diria que convenceres alguém a baixar o preço mais do que 20% se eu acho imobiliário o investimento com menos risco, impossível. Entre os 5% e os 10% parece-me execuível, mas vai depender sempre de quão procurada está a ser aquela casa, porque também pode ocorrer o contrário, que é: eu não estou no mercado imobiliário há 40 anos para te conseguir dar essa resposta. A fazer uma oferta de 205 e tu tens que fazer uma oferta de 210 dos últimos 40 anos. Posto isto, os primeiros custos que vamos ter que somar ao valor acordado são aqueles que vamos ter risco na altura em que comprarmos a casa e que são 4. O problema é que lá está, como tu não vais comprar uma casa a pronto, há outros riscos associados, percebes o que é que eu estou a dizer? É o IMT, um imposto que só pagas uma vez e que é o imposto municipal sobre a transação do imóvel. Basicamente é um imposto que estás a pagar ao Estado porque estás a comprar uma casa. E se tens dinheiro para comprar uma casa, então o Estado pode ficar com uma parte disso. E é giro, porque o vendedor dessa casa também vai ter que pagar um imposto ao Estado sobre as mais-valias que gerou. Basicamente, um imóvel que seja comprado e vendido várias vezes ao longo de muitos anos vai gerar ao Estado o mesmo valor em impostos do que ele próprio custa. Pai, lembrei-me agora, props para ti por estares aqui a ouvir um vídeo sobre impostos. Não sei o que é que se passa contigo, mas se por alguma razão gostares, então subscreve o canal porque eu posso fazer mais. Eu sou um bocado nerd destas coisas e basicamente o IMT vai depender da localização, do tipo de imóvel e do fim a que se destina. Para calculares o IMT do teu caso em específico, basta ir ao Google, escreveres calculadora de IMT e vão-te aparecer os resultados, fazes isso em 10 segundos. Ora, o segundo custo que vais ter na altura da compra é um imposto super antigo. Aliás, repara-me bem no nome. Sim, Rafa, é isso. Então ele não este tem... imposto serve, dizem não alguns tem propriamente risco para associado, compensar o facto de na compra e venda de casas não haver IVA. E quanto ao custo, vai ser 0,8% ou do valor da escritura ou do valor da avaliação do imóvel. Naturalmente, o que for mais alto. E se pedires um empréstimo, o que a maior parte das pessoas faz, ainda vais ter que somar mais 0,6% do valor que pediste emprestado, que pode ser 0,5% se o crédito só durar 5 anos, o que é altamente improvável. Ora, o terceiro custo foi o que eu chamei de outros custos e que na verdade são 4. Pagas para registar que aquela casa agora é tua, pagas para registar a hipoteca caso tenhas pedido um empréstimo,
pagas ao notário e ainda tens custos de comissões bancárias. Por último, o quarto custo fixo a considerar, eu tenho uma boa notícia para ti, que é, se fores comprar a tua primeira casa, não o vais pagar. Estou a falar do IRS, porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas têm uma casa já comprada e depois vendem essa casa para comprar outras. Pois bem, se nesse negócio tu geraste mais-valias, depois vais ter que pagar no final do ano em IRS essas mais-valias. Ora então, neste momento temos o valor acordado para a venda da casa e temos todos os custos que advêm da Bernardo, está a compra falar da bem, casa. Bernardo, está a A falar próxima bem. coisa que vamos somar são os custos recorrentes. E eu Não sei até que adorava ponto compensa dizer investir que cá, são é só um imposto ou até dois, mete mas na medo. verdade Pá, imagina, eu percebo o teu ponto, mas Portugal continua a ser dos melhores países para investir em real estate, estás a perceber? Do mundo mesmo. E eu estou no Dubai, pá, e o Dubai também é um bom mercado, mas Portugal continua a ser superior, na minha opinião. Estás a ver? Os estrangeiros adoram vir para cá, adoram investir cá, adoram comprar casa cá, adoram reformar-se cá. Estás a ver? Então Portugal acaba por ser um excelente país para tu... Não é à toa, lá está, que o preço das casas é o que é. Aqui em Lisboa, Cascais, Algarve. Não é à toa, não é? são Apesar de 100. sermos Ora, um o país primeiro e que pequeno. normalmente é um dos mais pesados é o IMI, um imposto que tu vais pagar todos os anos e que é um imposto municipal que acontece por teres uma casa em dito município e que ajuda a contribuir para esse município a arranjar estradas, para a recolha do lixo, etc. O segundo custo recorrente é um que nem toda a gente tem. E se tu achas que isto é bom, eu vou-te já dizer que normalmente quando tu tapas de um lado, destapas do outro. E já vamos falar sobre isso. Mas estou a falar do condomínio e tu vais ter este custo se viveres num apartamento de um prédio, se viveres num condomínio privado, mas se viveres numa moradia, não vais ter este custo. Se dar-te uma estimativa do IMI é muito difícil porque depende imenso de município para município, então com o condomínio ainda é pior, porque tu tens condomínios de 20 euros, tens condomínios de 1000 euros. Pá, depende mesmo muito, vais ter que ver o teu caso em específico. Ora, a terceira despesa recorrente são as manutenções que vais ter que fazer na tua casa. Isto pode ser rebentar um cano, ou pode ser, se tiveres uma moradia, ter que substituir o telhado todo. Normalmente, quem paga mais de condomínio paga menos em manutenções porque vive num apartamento. Quem não paga condomínio normalmente tem uma moradia, pode ter um jardim, uma piscina e vai pagar muito mais de manutenções. E vou-te dizer uma coisa, este custo para mim é o mais perigoso deles todos, porque imagina, tu tens a tua casa, estás confortável e de repente, Na hora 3 mil, no que é espaço de uma condomínio. semana, avaria-se o esquentador, avaria-se o fogão, avaria-se a placa, ou até uma coisa pior, como cair uma parede, não sabes lá, tu muito rapidamente passas a ter muitos milhares de euros para pagar que Não é não 3 mil de tinhas condomínio, ideia mano, que estás ias ter maluco. que pagar há uma semana atrás. E isto é um dos maiores descansos quando estás a alugar em vez de teres comprado, que é, partiu alguma coisa? Tô chefe, olha, partiu, paga aí, faz favor. Até se costuma dizer que quando compras uma casa, a tua prestação ao banco vai ser o mínimo que vais pagar todos os meses. E quando alugas uma casa, a tua renda ao senhorio vai ser o máximo que vais pagar todos os meses. Continuando, o quarto custo que vais ter, e este é mensal, tu já sabes, já estás a imaginar, não é? É a tua prestação ao banco. E esta é constituída por duas parcelas. A amortização do capital que tu pediste emprestado e os juros que o banco te está a cobrar por ter emprestado esse dinheiro. E aqui eu quero te chamar a atenção a uma coisa muito importante, que é se tu achas que todos os meses estás a pagar o montante que tu pediste dividido pelos meses em que pediste um empréstimo, mais a taxa de juro anual dividida por 12, porque são 12 meses do ano, então tu desengana-te completamente e eu já vou falar mais sobre isto. Mas primeiro, o quinto custo recorrente que vais ter se pediste um empréstimo, que é os dois seguros, o seguro multirrisco e o seguro de vida. O seguro multirrisco serve Não para compraste em o caso casaco? de um incêndio, Esse de uma casaco é da catástrofe Rotation, ainda não qualquer, saiu, bro. o banco É Unreleased Rotation. Está a ver? Vamos ter no outro dia, se ainda não saiu. Sei que nós sofremos todos dos mesmos problemas hoje em dia, seja a falta de energia, a falta de motivação para fazer aquilo que precisamos de fazer e, sobretudo, a falta de concentração para as tarefas onde nos temos que focar. Nós criámos a Terra Minerals, um suplemento tudo em um que vos dá energia prolongada, foco melhorado para vocês se concentrarem nas vossas tarefas. Eu aconselho-vos a tomarem em junho, que é como eu tomo todos os dias. Dá-nos uma energia prolongada ao longo do dia todo, não nos dá apenas aquele pico. Cada saco dá para 30 dias e é muito fácil de usar, podem misturar com água, com leite ou com o que quiserem. O link está na descrição, terraminerals.com, experimentem já e deem-nos o vosso feedback. Já temos milhares de clientes que experimentaram, estão bastante satisfeitos. Podem ver tudo isto no nosso Instagram, @terra.minerals, que também está na descrição. não ficar agarrado a nada, porque o colateral que tu deste do empréstimo foi aquela casa, e o seguro de vida serve para que em caso de falecimento prévio Parece sido mais da leve, o dita casaco é super grosso, mano. Super grosso mesmo.
toa, o banco vá pedir o dinheiro à seguradora. Ora, o sexto e último custo, normalmente é o mais baixo, é que quando tu contrais um empréstimo, normalmente eles obrigam-te a ter uma conta naquele banco. E essa conta vai ter comissões de manutenção. Meus amigos, estamos sempre a pagá-las. Viver não é barato, mas agora já temos os custos na altura da compra e já temos os custos recorrentes. Só que agora, nas nossas contas, vamos dar aqui uma voltinha. Eu quero que tu somes todos os custos da altura da compra e todos os custos recorrentes durante o período do empréstimo e o período que pensas ter a casa e vamos tirar a prestação mensal que pagamos ao banco, porque há uma coisa que muito pouca gente conhece chamada METIC e que nos dá o valor do montante que nós pedimos emprestado, portanto, basicamente o montante que nós estamos a pagar pela casa, exceto a entrada que demos que o banco não nos emprestou, mais o montante de juros que vamos pagar. Este METIC, ou montante total imputado ao consumidor, vem em todos os contratos do empréstimo. Portanto, a conta deve ser METIC, mais a entrada que damos para a casa, mais custos na hora da compra, mais custos recorrentes, onde não se inclui a prestação mensal ao banco. E agora vou-te só assustar aqui um bocadinho com esta primeira parcela que é o METIC, sem somar sequer o resto. Ora bem, vamos supor que eu estava à procura de casa e encontrei uma cujo preço é 200 mil euros, sendo que eu posso pedir um empréstimo até 40 anos e pedir até 90% de financiamento. Ou seja, eu vou pedir 180 mil euros. Isto é um simulador de crédito, basta ir ao Google e escreveres. Eu vou usar uma taxa mista, podes usar variável ou podes usar fixa. Basicamente, na prestação base, sem contratar serviços do banco, eu vou pagar 430 mil euros de METIC, ou seja, mais do que o valor da casa. Aquele preço de 200 mil que eu vi, na verdade, é 420 mais aquilo tudo que falámos. Portanto, uma boa regra é, quando estamos a ver casas, olhar para o valor que eles estão a pedir, multiplicar por 2 e pensar se daqui a 30, 40 anos aquela casa poderá valer aquilo. Além de, claro, pensarmos se estamos dispostos a dar esse dinheiro Este que vídeo é nos demoraria. sobre o preço das casas ser uma mentira. Mas sei lá, eu também fico naquela. Será que os rapazes não sabem como é que funciona pedir um empréstimo? Alguém no chat não sabe destas coisas? Se calhar a gente que não X sabe anos disto. a ganhar por aquela casa em específico. E ainda nem falei do custo secreto. Antes de ir aí, quero fazer um parênteses, porque sei que muita gente com menos de 35 anos me vê e que neste momento há algumas medidas vantajosas para essas pessoas. Basicamente, se tiveres até 35 anos e nunca tiveres comprado ou herdado uma casa, há certos custos que não vais ter. Se a casa que estás a comprar for até 316 mil euros, tu não vais ter IMT, não vais ter o imposto de selo, a parte da aquisição, portanto os 0,8%, os 0,6% do crédito vais continuar a ter e também não vais ter aqueles custos de registro. Já se a casa custar até 633 mil euros, tu só vais pagar estes impostos entre os 316 e os 633. Ou seja, os primeiros 316 mil euros vão ser livres de impostos, os outros não. Já se a casa Mas for isso é em todos os acima dos empréstimos. 633, Sim. aí vais pagar na totalidade. O outro benefício é que se a casa custar até 450 mil euros e tu não ganhares mais do que 80 mil euros por ano, ou seja, não ultrapassares o 8º escalão do IRS, o Estado vai-te dar uma garantia de até 15%. Isto significa que tu já não vais ter que pôr os 10% de entrada. Vai ser o banco que normalmente só te emprestaria até 90% a financiar esses 10 a 15% a mais. Isto é o Mas scam dos atenção, bancos, isto não rapazes. significa que o Estado te Já oferece. deviam O saber. Estado só se dá como garantia, ou seja, se tu depois não pagares, é o Estado que vem atrás de ti. E tu não queres ter o Estado atrás de ti. Posto isto, eu já te falei de todos os custos que estão discriminados e que aparecem lá, mas há um custo secreto que não está discriminado em lado nenhum, que muita gente nem sequer pensa nele quando compra uma casa, mas que pode mudar a vida de uma pessoa. Estou a falar de uma coisa que se chama custo de oportunidade. Mas o que é isto? O custo de oportunidade vem de um pensamento em que tu tens dinheiro limitado. E se tu escolhes alocar uma parte desse dinheiro para uma coisa, tu não podes alocar essa parte para outra. Mas talvez essa parte torcesse mais retorno. Trocado por miúdos, vamos pegar neste caso da casa de 200 mil euros em que eu tinha que dar 20 mil euros de entrada. O que é que aconteceria se eu, em vez de dar esses 20 mil euros de entrada, os metesse noutro sítio? Por exemplo, se eu investir 20 mil euros e os deixar lá 40 anos e a taxa do SP500 que retorna anualmente é uma média de 8%, eu ao fim desses 40 anos, sem fazer mais nenhuma contribuição, vou ter lá 430 mil euros. O que é engraçado porque o METIC daquela casa também era 430 mil euros. Ou seja, num caso nós gastámos 430 mil euros em 40 anos, no outro caso nós ganhámos 430 mil euros em 40 anos. Quem diz investir no SP500? Porque claro que a média dos últimos 100 anos não significa que nos próximos 100 anos vá ser um investimento igual. Também pode estar a dizer investir em cripto, investir numa empresa nova, ou então criares a tua própria empresa. Diversificar, não é, Existem Bernardo? N investimentos que podes fazer, mas também não é só comprar uma casa que vai ter o custo de oportunidade. Todos eles vão ter, não é? Se eu investi aqui, se tivesse investido ali,
como é que teria corrido. E é uma avaliação que eu acho que é muito importante fazer para termos a maior certeza possível e mais tarde não nos virmos a arrepender da alocação de capital que fizemos. Puxa, agora com este palavreado até parece... Mas é exatamente, que é o erro que eu vejo muita gente a cometer. Aliás, o Numeiro ainda há pouco tempo pôs um story também sobre o pessoal que compra casa direto assim que tem o dinheiro para comprar casa. Porque é isso, o pessoal normalmente foca-se muito em fazer um investimento na vida e tem que ser aquilo porque foram assim é assim que foram educados e foi aquilo que os pais deles fizeram. Pá, e vocês às vezes têm que perceber que nós vivemos numa época muito diferente da época dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós, não é? Portanto, e que hoje em dia as coisas funcionam de maneira diferente. E temos facilidade em algumas coisas, assim como eles tinham facilidade noutras coisas. Portanto, diversificar o vosso portfólio é super importante, vocês chegarem à altura de investir alguma vez. Portanto, o Bernardo falou bem neste vídeo, gostei. Que estava lá a falar neste TV sobre finances. Mas bem, no que toca a comprar uma casa, há outra coisa muito importante que tens que perceber, que é quando tu olhas para o teu metico, portanto, para o valor que tu vais gastar no final, eu quero agora que tu penses. Como é que os bancos fazem dinheiro? Esta é a resposta mais fácil de sempre, é através dos teus juros. E se tu achas que foi um ganda deal comprares uma casa porque ela entretanto valorizou, eu garanto que para o banco foi um deal ainda melhor os juros que lhe tiveste a pagar. Para o banco é engraçado que os bancos deal. são das instituições que mais lucram. Por isso é que eu já vos disse que que o pessoal quando faz taxa variável e as taxas estão super baixas para quem faz taxa fixa, pá, é mesmo pessoal que não tem qualquer tipo de educação financeira, não é? É complicado. Porque vão levar o scam do banco daqui a uns anos, depois deixam de conseguir pagar a prestação. Aliás, há nem um ano eu tive eu fiz uma quote num tweet de uma rapariga que disse que estava completamente lixada porque não conseguia pagar a prestação dela do nada. E aí percebi que 90% dos empréstimos em Portugal para casas são taxa variável, para quem não tinha mesmo noção. Nunca achei. Porque lá está, porque os bancos impingem-vos bué, dizem que é a melhor coisa e que nunca na vida é que ele vai descer e blá blá. Fazem o game deles, fazem o scam deles. Pronto, e o pessoal vai se metendo nesses caminhos apertados. No mundo, mas depois quando vais lá pedir um empréstimo para uma casa, estás tipo quase que a pedir por favor quando eles estão a olhar para ti como um monte de notas que vai ser dele. Vou cortar o cabelo amanhã, bro, por acaso. Não vai ser buzz cut. Mas buzz cut vem na próxima semana. Vamos perceber porquê. Aliás, para tu veres o nível dos meninos, isto é uma coisa que pouca gente sabe, mas quando tu contrais um empréstimo, vamos dizer, a 30 anos, no início, os primeiros anos, tu estás a pagar quase tudo da prestação mensal em juros que lhes deves e muito a prestação pouco da minha estás irmã passou de 400 euros para 900 de um mês para o outro. É o que eu estava a dizer. Eu percebi nessa thread no Twitter que a maioria das pessoas não tem... É-lhes impingida a taxa variável, lá está, e não têm noção de quanto é que pode subir ao ponto de não ser execuível eles pagarem uma prestação, estás a ver? Então, depois ficam agarrados, depois têm que dar a casa porque não conseguem pagar a prestação. É um ciclo, estás a entender? É um ciclo. no capital que deves. Estes pagamentos não são nada lineares. O banco nunca vai perder. Vocês não conseguem pagar a prestação, meus amigos. 20 anos, essa casa passa a ser 100 mil euros ao banco. Foste lá ao contrato e o metico era 200 mil, ou seja, ias pagar 100 mil euros daquilo que pediste e 100 mil euros de juros. Vamos imaginar que pediste uma taxa fixa, o que significa que a tua prestação no primeiro mês vai ser igual à prestação dos últimos meses e que, portanto, passado 10 anos, ou seja, a meio do empréstimo, tu já vais ter pago 100 mil euros e ainda te vão faltar pagar 100 mil. Ora, o que é que aqui o Zé Manel pensa? Então faltam pagar 50 mil de juros e 50 mil do capital que eu pedi emprestado. Portanto, se eu quiser pagar 50 mil à cabeça para acabar ali com o empréstimo, vou poupar 50 mil euros em juros. Não. Se tu pedires um balanço do que te falta pagar, o que te vai aparecer provavelmente é que te falta pagar tipo 85, 90 mil euros do capital que pediste emprestado e dos juros já só te falta pagar tipo 15 mil euros. Isto porque tu nos primeiros anos os pagamentos que fazes ao banco são basicamente só juros para eles garantirem que caso tu depois decidas amortizar, ou seja, concluir o empréstimo mais rapidamente, eles já lucraram os juros. Isto é uma cena que os bancos vão ganhar sim ou sim. Depois ainda tens uma penalização pela amortização, portanto não dá como fugir. Com isto tudo conseguimos perceber que financeiramente a forma mais barata de comprar uma casa é comprar lá pronto, mas claro que 99,9% das pessoas nunca vão ter esse capital disponível para dar assim, toma lá, 300 mil euros? Casa pronto, está feito. Isso não é real, além do que também te aumenta muito. Melhor que casa pronto é casa em construção.
É pronto e em construção, rapazes, estão 7. Yeah. muito mais Não há- o custo de não há oportunidade e dificuldades. também descapitaliza de uma maneira que não é saudável. Posso falar nisso noutro vídeo, mas aqui eu deixo-te a parte mais importante do vídeo, a conclusão. Só Sim, tirares uma o coisa problema de Lisboa é mesmo esse, mano. 300 mil paus não te dá para nada. 300k tu compras mesmo, é isso, um barraco mesmo, em Lisboa. Lisboa está gravíssimo, está gravíssimo. Está gravíssimo. deste vídeo. Tira isto, esta conta. Se quiseres comprar uma casa e estiveres a tentar perceber se financeiramente é uma boa jogada ou não, então a conta é simples. A tua casa vai ter que valer, no final do teu empréstimo, o valor de um TIC, mais a entrada da casa, mais todos aqueles custos que falámos, ajustar tudo E a isso. trabalhar que dá, construires uma casa do zero, sabes a trabalhar que dá. Mas és tu que vais construí-la ou tu contratas pessoas para construir? És tu que vais construí-la, mano, com as tuas mãos, sozinho. Isso é bem engraçado. Inflação, menos, porque depois também vais subtrair o custo de alugares uma casa durante esse período de empréstimo. E se quiseres ser mesmo honesto com as contas, eu também colocaria lá o custo de oportunidade com um retorno de um investimento não super agressivo, uma coisa que à partida tu sabes que a 40 anos consegues tirar historicamente. Posto tudo isto e agora que já tens toda a parte racional e financeira na tua cabeça sobre comprares uma casa, eu quero te chamar a atenção da coisa mais importante de todas. Comprar uma casa é uma coisa que tem muito impacto na nossa vida a nível pessoal e emocional, porque é a casa onde nós vivemos, é onde passamos mais tempo e toda a segurança que nos pode dar ter uma casa nossa, todo o conforto, essas coisas podem valer muito mais do que qualquer equação, qualquer custo, qualquer conta. O valor emocional que uma casa tua te traz pode valer muito mais que dinheiro e está tudo ok com isso. Não é o meu caso, porque eu sou uma pessoa mais das contas, e vivo bem em qualquer lado desde que esteja minimamente confortável. Tenho uma reserva de emergência, tenho investimentos suficientes para saber que mesmo que amanhã o meu senhorio me expulse, eu não vou ficar sem casa. Pego e alugo outra e isto é uma decisão que tem que vir mesmo aqui do fundo de cada um. Portanto, eu gostava que partilhasses aí comigo nos comentários. Casa a casa. Excelente vídeo, Bernardo. Muito bom. Bom vídeo, rapazes.